Este vídeo aqui tem um potencial absurdo. Isso aqui parece ser uma maravilha. Eu não sei o que é. Eu não conheço o nosso querido Dr. Rômulo, Ciência e Filosofia, certo? São 3 razões pelas quais você deve parar de assistir anime imediatamente. Talvez ele tenha razão. Talvez ele saiba do que está falando. Talvez parar de ver anime seja uma coisa boa. A gente tem que ver essa questão aí. Pode ser que isso seja... O cara só esteja certo. Ele só tá certo. Mas vamos ver. 3 razões pelas quais você deve parar de assistir anime imediatamente. Boa noite, senhores. Os senhores assistem anime? Os senhores leem mangás? Então parem de fazê-los agora. Porque tá bom. Essas duas coisas... Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Tá bom. É isso. Obrigado. Boa noite. Aí são degeneradas. E é degeneradas. isso que eu queria discutir neste vídeo. E eu vou argumentar que o anime é degenerado por algumas razões. Primeiro, porque estimula a sexualidade de uma forma totalmente descontrolada. Estimula a sexualidade como um todo. Estimula a sexualidade. Você não tem nenhuma sexualidade, você vê anime, você tem sexualidade. Tem alusão e suporte à pedofilia. Alusão e suporte à pedofilia. A gente critica essas coisas. Gnose e temas ocultistas são frequentes nos animes. Ah, temas ocultistas. Tem demônio. Tem demônio. Estimula a sexualidade, tem pedofilia e tem demônio. Pedofilia é um problema, né? De fato é uma coisa infelizmente normalizada nos animes. Demônio também. Demônio é normalizado. Não, demônio é coisa ruim, veja bem. Além de muitos outros problemas. Além de muitos outros problemas. Agora, eu quero deixar uma coisa bastante clara, logo de cara. Minha intenção aqui não é humilhar aqueles que assistem animes. Nem a minha intenção é humilhar Eu, por ele, exemplo, veja bem. Mas ele não tem a intenção de me humilhar. Assisti vários. Eu era inclusive muito viciado em animes enquanto ele era viciado. Enquanto jovem, até poucos anos atrás, eu ainda assistia anime. A minha conversão me ajudou a me livrar desse hábito, mas precisou até de um certo tempo para que eu conseguisse me livrar. Então não só... Bonito, não só bonito. apenas... Então a igreja livrou ele do vício em anime. É o que eu sempre digo pra vocês aqui nas minhas lives, eu sempre digo isso pra vocês. Se você encontrar Jesus, Jesus vai te tirar desse caminho, que é o anime, que é um problema, sabe? Eu, inclusive, só falo de anime, só história real, só história real. A minha primeira namorada, ela era da igreja Renascer, e eu era um bom namorado, então eu ia para o culto com a minha namorada. E eu namorei ela por 1 ano e 8 meses. Então eu não ia todo fim de semana, mas eu ia com certa frequência para o culto com ela. E eu passei 1 ano e 8 meses, toda vez que a gente estava no culto e a minha namorada estava do meu lado, de vez em quando falando em línguas, história real, alguém da igreja identificava que eu estava em pecado e chegava pra mim e falava, você não quer aceitar Jesus hoje? Eu falava, não, obrigado. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Eu passei 1 ano e 8 meses falando não obrigado para Jesus. Hoje eu tô o quê? Fazendo podcast de anime. Em perdição, em pecado. Cadê as fotos desse cara com orelha de gato e roupa de maid no Anime Friends? Porra, isso é um bagulho que eu... Ia ser muito engraçado. Ia ser muito legal. Não quero, não vamos atrás, mas ia ser muito engraçado. Então não são apenas os virgens Não são apenas os virgens fracassados, como hoje chamam as pessoas, né, os jovens que assistem anime. Eu era um degenerado mulherengo e assistia. Eu era um degenerado mulherengo. Isso aí é ele. Ele tá se vangloriando. Ele tá... Não, eu era um degenerado mulherengo. Eu pegava várias mulheres. O cara tá se passando aqui, né? Às vezes ficava horas assistindo. E assisti dos mais conhecidos aí, que seja Pokémon, Dragon Ball Z, Hunter vs Hunter. Já falou versus, já tá errado também. De alguns bastante diversos, Mushishi, assisti Evangelion citado, ei! Code Geass,
alguns que o pessoal nunca ouviu falar. Então eu tenho propriedade de causa para falar sobre anime, porque eu assisti Tem, vários, eu entendi. ok? Então meu objetivo aqui não é te humilhar. Agora, é fato que um indivíduo adulto como eu sou, e é viciado em assistir anime, mostra uma imaturidade, uma infantilização, correto? Então se você é um indivíduo adulto... Ele não tá errado aí. Não tá errado. Sabe quem concorda com ele? Alan Moore. Sei. E ainda fica assistindo desenho, e não é só anime, fica assistindo Batman, lendo quadrinho do Batman, você está infantilizado. O próprio Alan Moore cristão. Não é só porque o sujeito é um pai de família que ele não possa ser em alguns aspectos O próprio Alan Moore de Deus. Então tem esse elemento, mas esse elemento não é o mais grave. O mais grave é o que eu aludi. Né? A pedofilia, a sexualização, a gnose, o ocultismo. Então, por exemplo, mulheres, praticamente em todos os animes, são retratadas de forma objetificada. Sempre haverão mulheres no anime. É aquilo. De onde parte essa... Eu queria saber, por exemplo, se ele é o tipo de pessoa que é contra ou a favor, uma coisa bem cristã, assim, de a mulher tem que ser subserviente ao homem, né? Eu queria muito saber se ele corrobora com isso, porque eu fui no casamento de uma prima minha em igreja evangélica, e no casamento, o pastor que estava casando a minha prima falou na cara da minha prima, no casamento dela, que a mulher tem que ser subserviente ao homem. Esse cara, ao que parece, ele é católico. Se ele tem lá uma cruz ali atrás, eu vou supor que ele seja católico. Então eu não sei. Não sei se ele é o cara que, tipo, não, mas Deus disse, a Bíblia fala que a mulher subserviente. Não sei. Se ele é contra isso, ele também é contra a objetificação da mulher nos animes, pô, interessante. Interessante. Com seios enormes, né, andando aí, não vou entrar em detalhes. Só que eu realmente acho que não é tanto, vamos, né, continuar aqui, mas não é tanto a ideia de que é ruim objetificar a mulher, mas é mais que a luxúria e a lascívia são pecados. E a castidade é uma virtude. Eu acho que é mais por esse caminho. Para não faltar com a modéstia. Né, porque ele tá falando muito que ele era um mulherengo degenerado, e agora ele é cristão. Casto, talvez, não sei. Então talvez tenha mais essa ideia da virtude da castidade. As roupas são curtíssimas, né? Geralmente nos mangás e ainda pior, na televisão eles dão uma censurada, mas continua sendo absurdamente sexualizado. Os personagens do desenho ou do mangá, eles sempre estão ali... As coisas que ele tá falando não estão erradas, né? Muitas vezes disfarçadas de inocência, né? O sujeito cai da escada, aí cai com o rosto lá nas partes femininas. Isso é frequente em todos os animes, até os infantis. Os japoneses têm problemas seríssimos relacionados à sexualidade. É uma cultura ateia em sua essência. É uma cultura ateia em sua essência. É simplesmente maravilhoso. Isso é um antropólogo. Ele não é só um... Ele fala o que é ciência e filosofia. Isso é... Ele estudou, ele tem certeza do que ele está falando. A cultura japonesa é ateia em sua essência. Não existe religião. Não existe valores dessas religiões históricas entranhados na cultura japonesa. Não tem. É uma cultura ateia por excelência. O homem entende. O homem entende. Um historiador, um antropólogo, um sociólogo, um teólogo, um filósofo, um cientista. O homem entende. Da hora demais, mano. E você viu, tem esse tipo, o problema dessa sexualização, a origem do problema dessa sexualização é que eles não têm Jesus no coração. Essa é a lógica, né? Cultura extremamente problemática, em que o abuso sexual, por exemplo, é comum. As pessoas claramente, aqueles que já foram ao Japão... Caralho, isso é muito foda, porque... ele leu meia dúzia de coisa na internet e tomou como verdade, né? O abuso sexual é normal no Japão. É normal. E isso é complicado porque isso tem uma via de mão dupla, né? Eu lembro
da primeira vez que eu vi o termo cultura do estupro. Já ouviram esse termo? Cultura do estupro. Eu, moleque, burro, o que eu achei quando eu vi o termo cultura do estupro? Que os caras estavam doidos. Como assim cultura do estupro? A gente tem a cultura do estupro. Todo mundo sabe que abuso sexual é ruim. Pô, lógico que a gente sabe que isso é uma coisa ruim. Pô, ninguém, sou burro, não existe cultura do estupro. Eu já tive esse pensamento. Até você pensar com um pouco mais de nuance e ouvir pessoas com um pouco mais de nuance e perceber que a cultura do estupro é uma cultura de tipo... Você tem certas coisas normalizadas, você tem o cara falando da menina que tá pedindo, ela tem 14 anos, mas tem corpo de mulher, aí a mulher foi abusada sexualmente, mas tava com roupa tal, por isso ela... por que ela foi naquele lugar aquela hora? São coisas não desse jeito. Não abertas desse jeito. Quando você fala de Japão, você sabe que tem aqueles casos, tipo, o maluco que fica andando na escada embaixo olhando pela saia por baixo, o fato de eles terem colocado como lei, supostamente, eu só ouvi essa história, nem sei se é de verdade, colocado como lei o barulho da câmera no celular pra você ouvir quando alguém estiver tirando foto embaixo da saia da mulher no trem. Então, obviamente que existe uma normalização em vários níveis. Você não pode falar que, como ele falou, uma cultura extremamente problemática. Primeiro que ele fala que a cultura japonesa é extremamente... A cultura japonesa, uma nação inteira tem uma cultura problemática. Que o abuso sexual, por exemplo, é comum. O abuso sexual... A cultura japonesa é problemática e onde o abuso sexual é comum. Da maneira como ele fala, é uma coisa que é um bacanal, né? Você vai andando na rua, eita, todo... Sabe, isso o cara leu 2 tweets e tomou como verdade, né? As pessoas claramente, aqueles que já foram ao Japão podem confirmar, né? Vai em lojas, é uma degeneração completa, pode-se comprar roupas íntimas usadas em máquinas como se fossem de... A velha história da máquina isso denota um cara que tem 4 informações e essa é toda a informação que ele tem no Japão. Porque toda vez que os caras usam um exemplo, usa a máquina de calcinha. E tem tantos outros exemplos, sabe? O cara podia estar até mais certo se ele quiser. Tem tantos outros. Tem uma pessoa que eu sigo no Twitter que está no Japão e ela tava comentando, uma mina que eu sigo, ela tá no Japão e ela tava falando que quando ela vai andando por Akihabara, é uma coisa muito foda que, tipo, é um sentimento de uma hora você olha pra um negócio e fala, nossa, esse produto, que legal, é do anime que eu gosto, não tem isso no Brasil, que bom que eu achei isso aqui, uma figure, uma pasta, um pôster, não sei o que, aí olha pro lado, isso aqui não é pedofilia? E vende umas coisas que são basicamente pedofilia em loja em Akihabara, sabe, razoavelmente acessível. Tem um fundo de verdade, mas não é porque a cultura japonesa é sem Deus no coração, né, caralho? Coca-Cola é um país claramente deturpado, e isso obviamente vai influenciar. Um país claramente deturpado. Mas o pior de tudo, ao meu ver, não é só simplesmente a sexualização e as alusões a sexo e afim, mas a pedofilia, que ocorre em praticamente todos os animes. Tá? Aí também é uma coisa muito complicada de afirmar. De fato, é mais do que 0, então é ruim, ponto. A pedofilia ocorre em basicamente todos os animes. Vai se dizer que não é, né, não é bem pedofilia, assim, porque aquela pessoa que é retratada como sendo de 11 anos, ao menos em corpo, na verdade é uma fada que tem isso é foda. 500 anos. Tipo, ele tem coisas que são só reais, né? Isso aí é só uma palhaçada. A gente fala isso o tempo todo. Tipo, é uma vampira de 2000 anos, mas ela é desenhada como uma menina de 8 anos de idade, por isso ela pode ficar pelada, porque ela tem 2000 anos. Quem você quer enganar, meu cara? Se você coloca em um desenho... Isso é foda, isso é ruim. Você falou isso tantas vezes. O corpo de uma criança de 11 anos está namorando um indivíduo adulto, tendo relações com um indivíduo adulto de 30 anos, de tamanho... É um cara que tá tão próximo da verdade. Tão próximo da verdade. Só que você fala que aquela criança é uma fada com 2000 anos, quem que você quer enganar? E muitas vezes
essa criança fada é retratada mais uma vez com roupas apertadas, totalmente sexualizada. Isso ocorre em todos os animes. Todos! Na vasta maioria. Ah, Na vasta maioria dos mangás. vasta maioria. Todos! Vasta maioria. Então, que tipo de conteúdo é esse? 100%! Que os senhores vão 98%. permitir que seus filhos assistam, que vocês, indivíduos que estão buscando a virtude, assistam? Estão A assistindo. teoria da ferradura do antiete. Agora, É, doutrinas meio que esotéricas, isso mesmo. É abundam. meio que uma teoria da ferradura do antiete. Tipo, a gente tá junto em tanta coisa, mas aí a sua motivação é só estúpida, né? Abundam nos animes. O que é? Doutrinas esotéricas abundam nos animes. Doutrinas Por esotéricas. exemplo, pega o Neo Genesis Evangelion, aqui não há nem Evangelho citado! nem disfarça-se, né? Praticamente todos os animes Praticamente existe todos os uma animes. incorporação desses elementos gnósticos na história. Por exemplo, Genshiken. Genshiken, o anime dos caras falando de anime no clube da faculdade, é ocultismo. É 100%. Lucky Star. Aquela discussão lá do cone de chocolate. Ocultismo. É gnose. É pura gnose. 100% dos animes é demônio. É capeta. Né? O indivíduo faz toda aquela magia, é poderoso, e transforma, e vira não sei o quê. Aí já é um argumento meio bobo, né? História sem nenhum tipo de substância. Ó, isso é só argumento bobo, né? É só, os caras têm poder. É só uma pessoa que. Com uma limitação de interpretação mesmo, né? Estimulando a magia, fazer Ouija board, né? Idolatrando atividades maléficas. Idolatrando atividades maléficas. Shinigami, anda Korewa! Ele gosta ainda, hein? O deus da morte. Ele gosta ainda. Ah, amigo, pô, assiste os animes, cara. Você gosta. Bleach é legal, é divertido. Você não gosta. O cara claramente gosta de Bleach. E eu, tipo, mas na igreja vai falar mal de mim. Mas ele gosta. Olha aqui, ó. Atividades maléficas, né? Shinigami, anda Korewa! Não, não. Ó, você o metaforando aqui, ó. O metaforando, que é das microexpressões, tem um sorrisinho aqui. Tem um sorrisinho. Hã? Ó. Usar o deus da morte é uma coisa boa. Dando Tá aqui, ó. completas visões distorcidas sobre o que é a vida. Tá após aqui, a tá no morte. coração, tá no cocorô, cara. Tá no seu cocorô. Então, que fique claro. Ah, mas eu assisti um anime tal, de um estúdio tal, que não tem nada disso. Ah, tá. Então vamos pegar a exceção e fazer dela a regra? Quem diria, né? Melhor evitar toda essa... Pegar a exceção e fazer Alguns dela a sim. regra. Pô, então a cultura japonesa como um todo é problemática e pedófila. Mas não pode pegar a exceção e considerar a regra, hein? E sério que aquele estudo Ghibli, sei lá o nome, tem uns desenhos que são inocentes. Mas, Ah, irmão, dada se a você história- assistir anime pra caralho, você não vai meter essa de aquele estúdio Ghibli, eu não sei o nome. Você conhece. Você assistiu Viagem de Chihiro. Porra! Ô, irmão, você assistiu, que eu sei. tem uns desenhos que são inocentes, mas dada a história aí da produção artística no Japão e dada a generalidade desses problemas, você vai arriscar ficar procurando qual que é o que não tem nada disso? É melhor você evitar esse É melhor lixo. você evitar Porque até tudo. os bons, caso existam, Caso exista. serão simplesmente uma perda de tempo. Não, Você está estudando, a perda de... fazendo algo que vai elevar a sua alma a Deus e você fica... Tá, ok. Ah, toda hora ele tá quase lá. Em vez de você ver anime, você podia estar estudando, elevando a alma a Deus. Ah, porra. Tava quase lá, cara. Fica aí gastando seu tempo com essas porcarias. Principalmente esses de longa duração, que tem 300, 500 episódios. Né? Você fica assistindo One Piece, sei lá. Dragon Ball Super. 900 episódios. Quantas horas da sua vida você perdeu com essas idiotices? Então veja, se você tem um vício como eu tinha, não é fácil. Coçou a tatuagem Você aqui não do tem Fullmetal nada pra Alchemist fazer, no aquele braço. tédio, aí você vai assistir, é fácil lá no Crunchyroll, sei lá o que das vidas.
Mas é possível se livrar Fingindo que não disso. conhece o Crunchyroll lá. Preenche Não o seu sei. tempo com coisas mais, Não sei. mais santas. Mais Vá santas. fazer exercício. Vá ler algo decente, uma boa literatura. Qual é a Se boa for assistir literatura? algum filme que seja um bom filme. Qual é o assistir bom filme? Gladiador. Gladiador. Mas eu prefiro que você vá ler. Gladiador. Vai assistir Gladiador. Sim. Vai assistir Gladiador, é muito bom. Vai assistir Gladiador. Vai assistir um bom filme, Gladiador. O único exemplo que ele tem. Vai assistir Gladiador. É óbvio, não estou aqui dizendo que assistir coisas na televisão é necessariamente um mal, não. Ter um momento de lazer é sempre bom, é imprescindível, inclusive. Mas existem lazeres que são lícitos e outros que não são. E certamente esses animes repletos de pornografia, a alusão à pedofilia e escambau, obviamente eles não são lícitos. Você Lícito. não pode assistir. É ó o Guto aí, ó. Ó o Guto lacrador. É crime! Então, eu mais uma vez não estou aqui para humilhá-los. Eu me confessei como um ex-viciado. Confessou, é muito cristão, né? Ele se confessou. Pode saber que Neste todos os erros contexto, aí nós possíveis todos somos de um uma padre vida. e essa live é um confessionário. Então a gente não pode contar pra ninguém. Tirando quando eu postar o corte disso, que eu vou contar pra muita gente. Mas a gente não pode contar pra ninguém. E tolices eu já cometi. Então, eu saí dessa. Pode ser que eu até caia de novo, né, um dia esteja entediado, em pecado mortal, Deus quiser jamais, e né, me sentir um lixo racista, mas Irmão, é anime, não é crack. Não é crack. Você não vai roubar a televisão da sua mãe pra ver anime. Calma, cara. Tá tudo bem. parei. Então assim, tente, se esforce, melhore a sua vida espiritual, tente reduzir primeiro. Se tiver uma coisa muito descontrolada na sua vida, você gasta horas no final de semana assistindo, tenta assistir menos. Ele assistia anime e transava. Hoje não. Porque Deus não gosta. Viciado de uma vez só que ele não dá conta, ele surta. Então vá, né? Ele comparou de verdade com droga, né? Quando vier à vontade, faça outra coisa. Porque exatamente por causa de ser um produto maligno, muitas vezes ele consegue aí te atrair de uma forma ou de outra. Caralho, ele fica de noite, ele fica pensando, vê a imagem da Rukia, vê a imagem da Nami, vê um Eva 1 e uma Rei Ayanami na cara dele. Ah, não, eu não posso, não! Ah, meu Deus. Irmão, esse bagulho de ser cristão parece muito difícil. Eu espero que você se livre disso e vá fazer uma coisa mais santa. Como tomar velho barreiro, talvez. Mexer com as fantasias aí, masculinas, principalmente. A maioria das pessoas que assistem essas bobagens são homens, jovens. Eu já falei em alguns vídeos a respeito das fantasias, né? Sua vida é chata, aí você fica vendo aquele cara que consegue fazer tudo, voar, ter poder, jogar Kamehameha. E eu ficava tentando fazer Kamehameha quando eu era moleque. Transformar em Super Saiyajin. Então, assim... Era mais divertido, não era? Não era mais divertido? Não tenho muito vergonha em admitir o problema. Era legal, pô. Tirem as suas fotos de anime dos seus profiles. Tentem tirar essa palhaçada da vida de vocês. É possível. O vídeo tem uma continuação, eu quero muito ver a continuação, tenham porque mais tem amigos a no resposta mundo real. dele aos otakus Saia raivosos. de casa. Eu vou até E como eu assistir falei, agora. Quando vier essa vontade de assistir, pare, sai de perto do computador, vai fazer outra coisa, pega um livro, ou vai sair de casa, vai correr. Você vai ter que encontrar alguma forma de combater esse hábito. Mas é isso, né? Um vídeo completamente diferente. Cada vez mais eu me exponho aí, né, meu passado nojento pro mundo, mas O passado isso para nojento, que é possível sair imundo. desse tipo de atividade. Ah, Então, eu espero que assinava esse vídeo ajude Crunchyroll. os senhores, né, e aos Eu pais. assistia Code Não permitam que Geass. seus filhos assistam essas baboseiras, se for possível. E é isso. Então, Sensacional, fiquem com Deus cara. E até a próxima.
E a continuação tá aqui, ó, respondendo os otakus raivosos. Boa noite, senhores. Pode ser O mais último longo. vídeo aí do anime deu o que falar, né? Eu vou até... Eu esperava uma reação aí um pouco turbulenta, mas eu jamais esperava que haveriam 600 comentários em alguns dias, né? O que em si mesmo mostra um problema, né? Quando eu faço vídeos sobre ciência, filosofia, coisas mais profundas, no máximo aí 100 comentários é lucro, geralmente. Eu não sei se eu confio, depois daquele primeiro vídeo, daquele antropólogo falando que toda a cultura japonesa é uma cultura de estupro sem Deus no coração. Eu não sei se eu confio neste homem pra falar de qualquer coisa mais profunda, como ele acabou de afirmar, né? É bem menos do que isso, mas quando fala-se de anime, vocês ficam aí frenéticos, né? Então, eu tinha a intenção de ler os comentários e comentar sobre eles, mas são mais de 600, né? Então fica uma coisa meio complicada. Mas eu queria, pela última vez, porque eu não falarei mais sobre anime nesse canal, fazer comentários gerais sobre aqueles comentários que eu li, né? Porque os seus comentários eles podem ser arquivados, categorizados em seguintes formas. Aqueles que concordaram comigo totalmente, então tá bom. Muitos deles porque vivenciaram o que eu Então esses estão declarei, né? Alguns assistiram centenas de animes e observaram os problemas em todos eles. Esses foram uma minoria. Tiveram alguns que concordaram, mas meio que parcialmente, disseram que os problemas realmente existem, mas que existem alguns animes que são salváveis, por assim dizer, são bons, portanto não devemos parar de assisti-los. E tiveram aqueles que concordaram comigo em tudo, mas disseram que vão assistir assim mesmo, né? E a vasta maioria discordou totalmente, me xingou e o escambau, né? O que mostra que não adianta você ser cordial. Eu tentei, né, não ofender, fui bem... expus um problema do meu passado. A questão não é nem a ofensa, né? A questão é que é só um vídeo estúpido, né? Eu não me senti ofendido pessoalmente, em nenhum momento ele realmente não falou que todo otaku é um pedófilo. Sabe, ele não falou isso, eu sei, não é essa a questão. É um vídeo burro, só a argumentação é burra, né? E quando você começa a pegar a motivação, é só uma culpa cristã boba, né? Minha intenção não era ridicularizar, mas pelo visto não adiantou nada. Então vamos abordar isso daí. Primeiro, para aqueles que falam... E xenofobia. Concordaram comigo. Uma enorme xenofobia. Isso sim. Pelas palavras de carinho. Tipo, eu não me senti ofendido como otaku, porque otaku não é uma classe social, né? Mas o vídeo é absurdamente xenófobo. Absurdamente xenófobo. A argumentação dele, boa parte da argumentação dele é baseada no fato de que aparentemente o Japão não tem Deus no coração, é uma cultura ateia por essência, e por isso a pedofilia e o abuso sexual são normais. E você acha em todo canto. Muitos, inclusive alguns apontaram até problemas que eu me esqueci de mencionar. Por exemplo, vários me lembraram que tem animes que idolatram uma situação basicamente de possessão demoníaca, né? Então o protagonista é possuído por uma entidade, um demônio ou um espírito maligno, e ele acaba fazendo amizade com essa entidade e utiliza dos poderes daquela entidade e dá uma domada no bicho. Tem Shaman King, mostrando por exemplo, claramente uma coisa maléfica, né? Maléfica. Basicamente você dizendo, não, o demônio ele não é tão mal assim, né? Deixa ele te possuir, quem sabe ele não pode te levar aí a elevar os seus poderes. Claramente maléfico. Nefasta, satânica, né? Tem vários animes que tem isso daí. Então obrigado àqueles que me lembraram desse problema, né? Aqueles que concordaram, mas disseram que existem animes que ainda assim são bons e valem a pena assistir, e alguns citaram aí repetidamente 1 ou 2 animes. Veja, eu falei no vídeo que pode ser que exista alguns animes que sejam bons, que não tenham absolutamente nada de sexualização. Mas se você tem que, né, caçar no meio de uma lama, de um esgoto, até você achar uma rara pérola, é melhor você não entrar no esgoto. Eu gosto assim. Até porque aquela suposta pérola é produzida por um país que eu já falei, é um país que não tem uma tradição cristã. Os animes passam mensagens, ainda que possam defender algumas virtudes naturais. Você viu que interessante. É uma cultura ateia. Não é porque não tem uma tradição cristã. Então, se não é a religião cristã, não é uma religião. Não é válido. Não existe essa possibilidade. Então, no vídeo anterior ele falou ateia por essência, né? Mas agora não é uma tradição cristã.
você começa a perceber a óbvia ideia, né? Culturais, como coragem, É masculinidade. só intolerância religiosa pra caralho. Uma enorme intolerância religiosa da parte dele. E aí ele culpa problemas reais, problemas que gostaria que fossem solucionados. Ele culpa isso num bagulho que é só baseado na intolerância religiosa dele. Você não vai aprender ali a ser um indivíduo virtuoso cristão. Então existem obras que vão te passar a mesma... Agora ele já tá um pouco mais alterado. A mesma defesa e exaltação das virtudes naturais em um contexto muito mais nobre, né? Católico ou mais clássico. Então, não faz sentido, isso eu já havia falado no vídeo, que você justifique aí os animes porque um ou outro não tem pornografia. Tem coisas melhores para você gastar o seu tempo. Tá? Isso tem. E aqueles que disseram Tem. que concordam comigo, que tem tudo que eu falei em todos os animes, mas vão continuar assistindo assim mesmo, você demonstra uma mediocridade. Esse vídeo né? me lembra O que como eu era posso estudar fazer? em colégio católico sem Se espírito. você reconhece um erro, se você Não conhece, por tem exemplo, nenhum um reconhecimento pecado, do outro, sabe né? que é errado e vai continuar pecando assim mesmo, no caso do anime, você vê os problemas, mas eu gosto de assistir, vou fazer assim mesmo, então você mostra uma falta de caráter. Né? Você não está realmente buscando se tornar uma pessoa melhor, você não está buscando a virtude, você está confortável com a mediocridade. Isso é uma pena. É uma Eu pena. espero que você abandone isso. Né? É uma Porque não pena. tem problema reconhecer que você tem um problema e que vai ser difícil abandonar o seu vício ou o seu hábito. Né? É por isso que eu falei no vídeo, se você assiste, sei lá, 30 episódios por final de semana, tente reduzir para 20. Vai aos poucos. Ó, tem Mas se episódio você no fim de semana que realmente você não realmente quer, não faz mais nada da vida, né? então, Nesse caso, eu não tenho tem que o que concordar fazer, com ele. né? Se você assiste 30 episódios por semana, se a sua vida, o anime é a única fonte Sei de lá. alegria que você tem, Arranja outra coisa pra fazer. é o seu lazer, você encontrou ali Vai uma sair com paz, seus por causa amigos. de qualquer coisa. vai comer Então McDonald's. mostra que a sua vida tem um desequilíbrio, tem uma tristeza e você tem que contornar esse problema, não assistindo uma coisa medíocre, mas sim, seja com um psicólogo, fazendo amizades, vai malhar, tudo aquilo que eu já havia dito no vídeo. Né? Agora, o mais importante, aqueles que discordaram, me xingaram inteiro, disseram que eu sou um retrógrado, blá blá blá. Se você ficou nervosinho porque um cara que você não conhece, ou no caso acompanha, criticou anime, você prova o meu ponto. Né? Porque o que acontece? Quando você... Não. Não. Não prova o seu ponto. Absolutamente não. Cara, de verdade. Não prova o seu ponto. E agora ele de fato ofendeu, né? Como vocês falaram no comentário, agora ele de fato falou que se você continua assistindo anime, você é mau caráter. Se você sabe disso, porque agora ele informou você, né? E continua assistindo anime, você é mau caráter. Então ser otaku, assistir anime é coisa de mau caráter. Temos caminhos diferentes para chegar a essa conclusão, veja bem. Vamos continuar. está no erro e alguém expõe esse erro para você, a primeira reação é a raiva. Né? Pega aí o exemplo mais extremo, eu não estou me comparando com este exemplo, tá? Cristo, que é a pura verdade, a luz Ai, meu Deus. veio ao mundo e as trevas o rejeitaram. Ele não tá se comparando, Isso veja irritou bem. muita gente, porque ele é a verdade pura. Mas isso vale para verdades aqui no nosso plano. Quando Respira, alguém toma água, cara, você tá meio aponta um erro alterado. na nossa cara, a nossa tendência é ficar nervosinho. A não ser que você seja uma pessoa de virtude e você conforma a E seu você intelecto só tá àquela verdade pressupondo dita. que Pode se ficar você um pouco falou uma magoado, coisa um em pouco voz envergonhado, alta, mas você, ele tá meio se você pressupondo. está Se ele buscando a falou uma verdade, coisa em voz alta, então ele é verdade. E você ouviu e não acreditou, você é burro e mau caráter. Pode existir uma discordância, né, cara? Você pode ter falado uma coisa em voz alta e eu não concordar com você. E eu continuar seguindo com a minha vida porque eu não concordei com o que você falou. você compreende aquilo e tenta mudar. Então você fica Apenas nervosinho Deus por é o causa de caminho, a anime, verdade e a porque o cara vida, fez um não vídeo o no seu YouTube vídeo. criticando anime. Isso mostra que eu estou certo, que você está completamente viciado, desequilibrado, você sabe que você está Mostra errado. que eu estou e é por certo. isso que você fica nervosinho. Senão você nem dava bola. Isso é Eu uma não fui lógica. desrespeitoso em nenhum momento. É uma lógica quase lógica de escola, né? Eu falei, você ficou puto, então eu tô certo. Então já era. Eu provoquei, você reagiu, já era. Você perdeu, eu ganhei. Eu só falei. Você que ficou putinho. Acabou, você perdeu a discussão. É uma lógica de segundo ano do médio, né? Pelo amor de Deus, né? Ficar nervosinho por causa de anime, cara.
Se eu tivesse ofendido a sua Você mãe... está nervosinho por causa de anime, cara. Mas não. Você Agora, está dizendo que aqueles que ver ficaram anime é coisa de mau nervosinhos caráter. Você não está deram nervosinho por argumentos. causa O de único anime. argumento que eu escutei, pra eu ser chamado de um idiota ou o que quer que seja, é que, bom, o anime tem os problemas que você disse que tem. Porém, toda a mídia tem esses problemas. Os filmes hollywoodianos, os vários livros têm os mesmos problemas. Então, portanto, de acordo com a sua lógica, nós devemos parar de assistir tudo isso daí. Vamos ver. Sim! Exatamente! Sim! Se o filme tem o mesmo problema do anime, então você deve não assistir aquele filme também. Só porque eu fiz um vídeo focando no anime, não significa que eu estou ignorando os problemas das outras mídias. Não, irmão, vamos lá. Vamos entender um pouco o que você falou. Você falou que animes são desse jeito. Todos eles têm pedofilia e todos eles têm demônio. Certo? Então, animes como um todo, toda uma forma de arte tem que ser banida da sua vida. Aí você recomendou o Gladiador. Aí alguém falou que outros filmes também tem, então tem que parar de ver filme. Você falou que sim, então tem que parar de ver o Gladiador. O Gladiador é um filme. Porque se existem exemplos de coisas ruins, por exemplo, existe filme de terror, filme de possessão demoníaca, não tem? Filme com coisa de ocultismo. É um filme, então eu tenho que parar de ver todos os filmes. Inclusive, sei lá, A Paixão de Cristo. Deus não está morto. Eu tenho que parar de ver esses filmes. Porque ele é um filme. E filmes têm demônios. Não é? Então vamos jogar tudo fora. Por exemplo, tem livro com coisa de demônio. Não tem livro com coisa de demônio? Acho que o Exorcista não é baseado num livro, se eu não me engano. Não tô maluco? Não sei. Mas você pega o catálogo da Dark Side. O catálogo da Dark Side é cheio de demônio. Cheio de coisa do mal. Então vamos parar de ler livros. Tipo a Bíblia, por exemplo. A Bíblia, inclusive, que é um livro cheio de demônio. Interessante isso aí, hein? A Bíblia... Já parou pra pensar que tem o próprio Satanás na Bíblia? Não sei. Isso é um erro de lógica. Um erro de lógica. Ah, você... Então, Um erro de lógica. Só o anime que é problemático. Nada mais é problemático. Eu nunca falei isso, cara. A vasta maioria das mídias, hoje em dia, são problemáticas. É por isso que eu não assisto televisão. É por isso que os pais católicos que eu conheço, que deram uma boa educação aos filhos, sequer têm televisão em casa. Eu não gosto de filmes. Eu tento ler livros. Tem livros que são uma porcaria. Cheio de pornografia. Pega Que essas vidinha, 50 Shades hein? of Grey, essas porcarias aí. Que Então, vidinha o que eu falei do para anime, caralho, hein, qualquer irmão? mídia, meu filho. Porra! Se você é um cristão e falou o que falou, então eu não posso mais assistir nada. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer mais nada? Então você não sabe o que é ser cristão. Você acha que ser cristão é fácil? Parece Sim, realmente você tem que viver muito uma difícil. vida Isso é de isso é completo real. abandono. Você tem que largar todos os erros. Não é só, o anime é menos pior. Pelo menos ainda tem algumas realmente virtudes parece uma naturais vida lá, de bem coragem. chata de Os viver. filmes aí de Hollywood são muito piores. Tá? Então, você vai trocar o sujo pelo mal lavado. Você abandona os dois, meu filho. Mas aí eu De não vou fato, poder fazer acabou mais de nada. falar Então, pra porque abandonar os a sua dois. visão de entretenimento é porca, é medíocre. Tem literaturas clássicas aí, vai ler um Dostoiévski, sei lá, meu. Vai ler um Até o Senhor Dostoiévski. dos Anéis, apesar dos problemas, vai ler, pelo menos não tem pornografia ali. Vai ler os clássicos, vai ler Chesterton, vai ler algum livro aí, qualquer, até um Sherlock Eu Holmes. não tenho nem sei. mais forças, cara. Eu não tenho nem mais forças. Tem filmes aí, Gladiador, não é perfeito. Gladiador, mas de também novo. tem Ele viu 3 alusão filmes na vida. A sexualidade. Entendeu? Então, você não compreender que, para ser cristão, você tem sim que abandonar todas essas coisas, mostra isso, que você não entende o que é ser cristão. Os piores comentários foram aqueles que falaram basicamente o seguinte: mas até na igreja tem mulher imodesta, tem sexualização. Até eu vou andar na rua, tem mulher pelada, Imodesta. então eu não vou sair de casa nunca mais. Cara, o ano de Nosso Olha que Senhor de comparação 2023. esdrúxula, e foi feito por várias pessoas. Mulher imodesta. No caso do anime, ou do filme, ou do livro, você tem a opção de não lê-los. É uma escolha sua. Agora, o que a pessoa vai escolher, vai vestir na rua, você não tem como escolher isso. Ele tá muito alterado. E é impossível você viver uma vida normal sem sair de Você tá casa. nervosinho por causa Você de não é monge anime, de cara? clausura.
Por que você tá nervosinho por causa de anime? Que é fora do seu controle, Porra. com algo que é completamente do seu controle, que é o que você vai consumir, isso mostra que você não sabe pensar, meu amigo. E há formas de você se precaver dos problemas mencionados. Existe uma coisa chamada custódia dos olhos. Sim, muitas vezes a gente tá fazendo nada, tá lá no ônibus e entra uma mulher seminua lá e você olha. Mas ele olhou, olha pra baixo. Coisa, você tá no ônibus e entra uma mulher seminua, que é uma coisa que acontece. Pô, o Brasil tá foda. Quando acontece isso, eu tapo os olhos. Acontece com frequência e eu tapo os olhos. Custódia dos olhos que chama. Essas pessoas estão pecando por te fazer pecar, inclusive. Tá? Elas estão levando a pessoa ao pecado. É uma falta de caridade. Então é difícil sim viver no mundo atual. É dificílimo. Quem disse que ser cristão era fácil, meu? Agora, poxa, que comparação, meu. Dá pra viver uma vida de virtude sem virar monge de clausura. Não sei pelo que você tá falando. É possível ter um lazer saudável? Não sei. Vai sair com os amigos, ter uma boa conversa, aprender alguma coisa. Pode até tomar uma cerveja, não tem problema. Desde que de forma moderada. Que bom que ele me liberou pra cerveja, cara. Ali, mais sábias que você. Poxa, você tem alguma recomendação de um bom livro que vai me acrescentar alguma coisa? Ou um filme? No anime, como eu disse, ainda os animes que vocês me disseram aí que não tem, inclusive eu sei que vários dos que vocês disseram que não tem problemas tem. Por exemplo, citaram Berserk, ou Berserk, sei lá como é que pronuncia. Ah, não tem, é um excelente anime. Eu vou ter que concordar com ele, que Berserk tem tudo isso. Berserk tem o próprio Beelzebub ali, com um pintão gigante. E muito abuso sexual. Mas, cara, ele tá muito chateado, cara. Olha essas coisas. Que não tem. Inclusive, eu sei que vários dos que vocês disseram que não tem problemas tem. Por exemplo, citaram Berserk, ou Berserk, sei lá como é que pronuncia. Ah, não tem, é um excelente anime. Que é isso, cara? O negócio é cheio de coisa nojenta. Idolatrando o mal. Também tem pelo aquela coisa Deus, do... Cresça. Do... Ficar assistindo desenho. Bom. Cresça. Tem uma parte disso que é o bagulho de desenho é coisa de criança, você tinha que parar. Tem várias coisas aí, né? Que ele vai misturando a argumentação. Tá vendo desenho? Cresça! Então tem esse lado, tem a xenofobia, e tem intolerância religiosa idiota. E também tem só a falta de interpretação de texto mesmo, né? Porque Berserk não idolatra o mal. Ou o demônio, ou o caralho a quatro. Berserk é uma história de se abster do ódio até, né? É um caminho longo pra chegar nesse ponto, mas é uma história de se abster do ódio. A mensagem, no final das contas, de Berserk é positiva. Mas tem demônio. Então é do mal. Eu fico imaginando que esse tipo de interpretação só leva, por exemplo, a você assistir A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e chegar à conclusão que esse é um filme sobre como é da hora bater em Cristo. Porque tem Cristo apanhando. Então, se tem Cristo apanhando, ele está endossando o espancamento de nosso Nazareno, né? Que esse é o tipo de interpretação rasa, né? Muito engraçado, cara. Puta que pariu. Saia dessa fase. No Instagram foi a mesma coisa. Nego cristão me falando que Full Metal Alchemist, por exemplo, é um excelente anime. E não tem nada do que eu falei. Cara, a porta lá dos poderes do alquimista é uma árvore da cabala, meu filho. Alquimia é mágica. O negócio defende o uso de mágica. Ah, mas tem coragem, sacrifício pra salvar o irmão. Cara, tem livros e segue. Filmes que tem as mesmas mensagens sem fazer uso da árvore da cabala e magia. Cara, que coisa, cara. Isso é não saber pensar, meu. Você tá muito chateado, cara. É tudo um lixo, mas tem essa parte aqui que salva, então eu vou assistir assim mesmo. Eu vou ignorar o resto. Isso não existe, meu. É outro problema que eu vi nos comentários. Ah, mas eu meio que coloco de lado a parte sexualizada, foco só nas coisas boas. Não existe isso, não. Isso é tentar a Deus, basicamente. É um pecado de imprudência.
de presunção. É achar, não, eu vou tomar 4 litros de vodka, mas assim, eu vou pra casa logo depois, eu não vou fazer nada. Eu vou lá, eu vou começar a beber a vodka, mas eu vou saber parar. Assistir não, cara, você anime evita é ocasiões de igual pecado. beber 4 litros de Assim que vodka. se vive. Não, mas aí é muito difícil. Então você não tá Nenhuma preparado pra gota essa de anime. Nenhuma gota, Quer viver uma vida ok? de mediocridade. Qualquer... Você deu play numa fica opening, pagão. é 4 litros de vodka. Então, cara, esse vídeo já se estendeu demais. Então, seus Sim. comentários foram basicamente esses. Repense a sua posição. Vá buscar coisas melhores. Você foi criado por Deus. Deus pensou em você e pensa em você a todo momento. Ele deseja o seu ser. Oh, Deus, eu sou casado. Desde a eternidade, ele te imaginou. Pra você ficar aí assistindo anime por horas, gastando seu tempo. Tem lazeres mais dignos do que esse. Tem lazeres mais dignos do que Mas esse. também, Como, por exemplo, a pra live aqueles do que Léo querem Kitsune, parar hein? e não O conseguem no podcast momento, Kitsune da tenham também semana paciência com é vocês. de Deus. Tentem, como eu disse. O podcast Kitsune da semana não tem capeta, não tem cabala, porque é só som. Sou só eu falando. Não tem nada, não tem nenhuma imagem do mal, porque sou só eu falando. E se livrando dessas baboseiras aos poucos. E eu fiz catequese. Então eu tomei hóstia, o cara é 4. Eu sou aprovado por Deus. O podcast Kitsune da semana é aprovado por Deus e pela Igreja Católica. Mas é isso, eu nunca mais falarei sobre esse assunto, porque 2 vídeos sobre anime já é demais, né? Mas, dado que houve Gostei que ele se corrigiu na mais de conjugação 600 verbal. comentários, né? Gostei. Aí eu gosto. Não tem houveram, é houve nesse caso. No caso de existir, o verbo haver não declina, não conjuga. Houve. Então, eu achei que é importante Nem falar declinar, alguma nem coisa, conjugar o mas termo certo. Mas enfim, próximo vocês vídeo a entendem. gente volta a falar de ciência e filosofia, ok? Então, um abração, boa noite e até a próxima. Ciência e filosofia. Prova que Deus existe. É ciência. É, ciência e filosofia. Exatamente. Porra, que sensacional, que maravilhoso. Gostei demais desse vídeo. É muito divertido e tão próximo da verdade. Mas ele foi desviado da verdade por Deus e pela igreja, ironicamente, né? Olha só que coisa curiosa.